E aí, galerinha, beleza? Vamos para a nossa primeira aula de História. Nosso tema é Introdução ao Estudo da História, parte 1, Conceito. Ou seja, na aula de hoje a gente vai entender o que é História e para que ela serve. Qual é a necessidade de estudar História, beleza? Bom, em primeiro lugar, a História investiga as mudanças. E aí, o que eu trouxe de exemplo para vocês? O telefone é um grande exemplo de mudança, tá? Você pega aquele telefone primeiro que discava, depois o telefone se utiliza o teclado, depois é o telefone sem fio, que a pessoa não precisa estar perto do aparelho, ela pode se deslocar dentro de casa. Depois vem o telefone celular, que era grandão e só servia mesmo para fazer telefonemas, até chegar em celulares mais modernos e nos atuais smartphones, em que você pode fazer inúmeras coisas, além de telefonar para os outros, você pode gravar videoaulas, como é o meu caso, que eu estou fazendo agora. Então a História investiga as mudanças e as permanências ao longo do tempo. Ou seja, a História vai estudar o que muda, mas também o que não muda, o que permanece do mesmo jeito. Isso é permanência. Então, como permanências, nós temos um exemplo do modelo de sala de aula. Você tem uma foto lá do final do século XIX, muito provavelmente, uma foto tirada em dias mais recentes. E aí você vai perceber que existem algumas diferenças, mas são muito poucas. As roupas, os móveis, o estilo dos cabelos, mas as semelhanças elas prevalecem. Você tem um quadro negro, você tem uma pessoa no papel da professora, você tem as cadeiras dos alunos em fila, certo? Tudo isso são permanências, ou seja, isso não mudou muito. A escola, a sala de aula do século XIX, ela é muito parecida com a sala de aula do século XXI, salvo por algumas poucas diferenças. Bom, a História investiga as mudanças e as permanências ao longo do tempo, envolvendo o ser humano, tá? A História não está interessada em como morreram os dinossauros ou a origem do planeta Terra, tá? A História se interessa pelo passado a partir da origem do ser humano. A História ela estuda o passado humano, a trajetória humana, as mudanças e as permanências envolvendo o ser humano. As mudanças e as permanências na tecnologia, na economia, na política, na forma de se organizar socialmente, na religião, certo? Na agricultura, na produção, enfim. Isso que a História vai investigar, tá? E aí eu trouxe várias imagens que vocês vão ver ao longo dos anos desse estudo de História. As pinturas dos homens das cavernas, as caravelas, as revoluções, as esculturas de impérios como o romano, as pinturas dos egípcios, os personagens da Segunda Guerra Mundial, a chegada do ser humano à Lua, a queda do Muro de Berlim, enfim. Tudo isso são assuntos que vocês ainda irão estudar ao longo do tempo, tá? Então a História ela vai se debruçar sobre isso. O que acontece, o que aconteceu com o ser humano. E aí eu trouxe a definição mais aceita de história, certo? Pelos historiadores. O grande historiador Mark Bloch disse que a história é a ciência do homem no tempo. Ou seja, história é a ciência que investiga o ser humano ao longo do tempo. Homem aqui não está querendo dizer o macho, tá? Está querendo dizer o ser humano em si. Então a história é a ciência que vai investigar o ser humano ao longo do tempo, as suas mudanças e também as permanências, as brincadeiras do passado, as brincadeiras de hoje, a política do passado, a política de hoje, os grandes acontecimentos que moldaram a nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nosso comportamento, enfim. E aí vem aquela velha pergunta que muita gente faz: por que devemos estudar história? Tem muito aluno que pensa: por que eu tenho que estudar isso se isso aconteceu antes de eu nascer? Quem vive de passado é museu, não sei o quê. Gente, história ela é muito importante. Não à toa é uma disciplina, tá lá na escola, que é para as pessoas aprenderem. Que através da história a gente consegue enxergar o mundo de outra forma, certo? Vamos ver alguns exemplos de qual é a necessidade de se estudar história.
primeiro lugar, nos entender melhor como indivíduos e como sociedade, ok? Você só vai entender quem você é se você olhar para o passado. É como é o trabalho de um psicólogo, por exemplo, que quer saber por que a pessoa tem determinados problemas. Às vezes, ele vai investigar o passado daquela pessoa, não apenas os problemas do presente. Porque muitas vezes os nossos problemas no presente são resultado de acontecimentos do passado, tá? E aí nós podemos nos entender melhor também dentro da sociedade. Todos nós estamos na sociedade. Então, coisas que a gente pode entender. Por que existem nações que vivem em pé de guerra? Por que no Brasil nós temos tantos problemas políticos? Por que existe ainda tanto preconceito? Né? Preconceito com vários grupos, várias classes. Por que existe desigualdade social, certo? Por que os Estados Unidos da América é o país mais rico e poderoso do mundo e por que o Brasil não é, tá? Então são várias questões, ou até coisas bobas, como por que nós falamos português? Por que no Brasil a língua oficial é a língua portuguesa? Por que no Brasil a maioria das pessoas é cristã? Por que ela não tem, a maioria não segue outra religião? Por que a maioria é católica ou evangélica? Por que a gente acredita nisso e não naquilo? Então, gente, todas essas perguntas elas podem ser feitas se a gente olhar para o passado. Reconhecer nosso papel como cidadãos. Hoje a história ela não entende que a gente deve estudar somente os reis, os príncipes, generais. A história estuda todo mundo, tá? Para o historiador, todo mundo está dentro da história, todo mundo é sujeito da história. E isso é importante para que a gente se coloque como cidadãos, tá? Para que a gente saiba reivindicar nossos direitos, para que a gente possa reconhecer as injustiças quando vê uma, tá? Para que a gente não repita os erros do passado, tá? Por que você sabe que se colocar o dedo em uma panela quente, você vai se queimar, vai se machucar? Muitas crianças aprendem isso na prática. Taca o dedo na panela quente e aprende que aquilo ali machuca. Então, quando você estuda a história, o passado também, você aprende com os erros do passado. O que é que pode acontecer hoje, que já aconteceu de outra forma no passado e provocou problemas? Será que hoje é bom a gente evitar que isso se repita? Então, nós como cidadãos devemos ter atenção à história para que certos acontecimentos ruins do passado não voltem a acontecer nos dias atuais. Entender e respeitar as diferenças, ou seja, evitar preconceitos. O historiador, a disciplina de história, ela lida com o estudo de vários povos diferentes. E quando você olha para outros povos, outras culturas, você percebe que você também é diferente deles, tá? Não há razão para achar esquisito o indígena que mora lá na floresta amazônica isolado, já que ele também nos acha diferente, também acha que as nossas práticas são estranhas. Então, a história ela nos ajuda a ter mais consciência, ter a mente aberta para entender que todos nós somos iguais, ao mesmo tempo que todos nós somos diferentes e temos que respeitar essas diferenças. E por último lugar, o que eu considero até o mais importante nos dias de hoje é saber identificar as fontes das informações. Para que você possa saber, reconhecer o passado, construir o passado, escrever a história, estudar a história, você precisa entender de onde vem a informação, ou seja, as fontes, tá? E hoje é um problema da nossa sociedade, é você receber uma mensagem no WhatsApp dizendo uma mentira e não checar se aquilo ali realmente é verdade ou mentira, compartilhar e contribuir para que aquela informação falsa se espalhe. Então, quando você estuda história, você tem que entender que existem fontes da informação. E aí você tem que saber que certas fontes merecem confiança, certas fontes não merecem confiança. Se um cara chega num vídeo, tá, no YouTube, dizendo que a vacina vai fazer com que as mulheres não engravidem mais, por exemplo, você tem que se perguntar de onde ele tirou essa informação. Ele fez um estudo, uma pesquisa com mulheres que tomaram a vacina e ficaram inférteis. Ele realmente comprovou que a vacina provocou isso? Não.
então não há por que confiar nisso. Se é uma informação que o cara tirou da cabeça dele, não há necessidade de pegar e compartilhar essa informação. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido e eu espero vocês na próxima aula, Introdução ao Estudo da História, parte 2, quando a gente vai falar sobre o tempo. Valeu, galera!